Fala aí, meu povo. Vamos lá. Antes de mais nada, se inscreve aqui, deixa seu joinha. Beleza? Show. Aquele acordo, tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Show. Então bora lá. Galera, eu quero falar com vocês de mais um anime e dessa vez o tom vai ser um pouquinho diferente. Pensa no seguinte. Planeta Terra, ano 1500, num país extremamente afetado pela religião e com uma inquisição bem forte e ativa, a ponto de todo dia ter gente indo pra fogueira. Nesse mundo, um jovem extremamente inteligente, filho de um professor, e que, vamos dizer, tem um quê a mais, vai acabar se deparando com a possibilidade da teoria do heliocentrismo. Sim, a gente está falando daquela época, lá no meio da Idade Média, onde as pessoas ainda achavam que a Terra era o centro do universo, só que esse personagem ele vai acabar se deparando com algo que faz ele acreditar que o Sol é o centro do universo, que é o heliocentrismo. E só tem um grande problema. Isso é considerado blasfêmia. E blasfêmia era condenada pela Inquisição, e consequentemente você ia ser torturado e ia para a fogueira. Bom, é claro que a história não é tão simples, e é por isso que eu vim e trouxe para cá essa obra interessantíssima chamada Orbe, sobre os movimentos da Terra. Essa obra, eu admito, eu não a conhecia até eu receber uma recomendação do meu amigo, o Yuri, falando sobre ela. E ele também está disponível na Netflix, também está saindo semanalmente. E, cara, ela é uma obra que tem uma pegada mais séria, mais escura. E você nota que os jogos psicológicos que estão rolando ali o tempo todo são incríveis, porque você tem um jovem que está prestes a ir para a universidade e onde está sendo celebrado que ele vá estudar teologia, que é Deus, vamos dizer assim, não Deus exatamente, mas os deuses e as religiões. Só que quando você pensa na Idade Média, num país fortemente cristão, você sabe muito bem que ele não vai estudar outras religiões, ele vai estudar como as outras religiões são erradas, e o caramba 4, e que Deus e a Igreja Católica e tudo mais estão no centro do mundo. E o que acontece? Nessa época, conhecimento era uma coisa muito proibida. Era uma coisa difícil de ter acesso, e caso você tivesse acesso e isso não fosse bom para a igreja, eles confiscavam seu conhecimento, os seus recursos e, dependendo do caso, até mesmo a sua vida. E esse anime vale ressaltar para vocês que ele é um seinen. Isso quer dizer que ele é de uma vertente de animes mais sérios, animes mais para adulto, como é o Vinland Saga e alguns outros animes mais pesados, né, que abordam temas mais sérios e que talvez não tenham aquela pegada tão grande de ação, de aventura ou coisas do tipo. E realmente ele não tem isso. Esse anime ele é focado na teórica no geral, mas tanto da teologia quanto da astronomia nessa época. E a gente vai ver a história pelos olhos do Rafał, que é esse jovem super genial que a gente conheceu. Ele ainda acredita claramente que a Terra é o centro do universo e que a gente e que o mundo e os outros planetas, as estrelas e tudo mais fazem movimentos extremamente estranhos para girar em torno da gente. E aí, num momento em que ele vai ajudar uma pessoa que passou por problemas e está finalmente tentando começar de novo a vida, ele acaba sendo intimado a conhecer mais sobre a verdade do universo. E existe uma pergunta muito forte, né? Se há beleza nessa verdade. Você enxerga que essa verdade é bela? E esse anime ele traz muitos questionamentos sobre a verdade, sobre o que é verdade e sobre como é a pesquisa científica para se chegar na verdade de maneira inevitável. E como era difícil, nesse tempo, você fazer uma pesquisa científica enquanto você tem um grupo de fanáticos, um grupo
que é completamente oposto àquela pesquisa, mesmo que ela seja verdade e mesmo que ela seja para o bem. E hoje a gente vê isso acontecer. Hoje a gente vê isso acontecer. Eu enxergo um paralelo muito forte com os nossos tempos. Porque hoje a gente tem gente que está negando vacina, que está negando que a Terra é redonda, que está negando coisas que já foram cravadas cientificamente. Coisas que... E basicamente as pessoas estão chegando... Então eu estou pegando isso daqui e dizendo, isso daqui é um cristal. A pessoa vai dizer, não é um cristal, isso daqui é um rabanete. Eu falo, não, cara, é um cristal. Não, isso é um rabanete, então cozinha e come. E é mais fácil esse cidadão ou desconversar, ou botar isso daqui na água, esquentar e tentar comer de fato, do que ele dar o braço a torcer e entender que isso daqui é um cristal. Entende? Esse é o nível da coisa. Então, então a gente está revendo. Esse anime ele me deu a oportunidade de rever o como nós estamos andando na contramão. E o como é surreal, porque aí você vê pessoas que divulgam estudos científicos sobre diversas coisas em diversas áreas sendo punidas por isso. E não punidas, claro, pelo governo. Isso não. Porque, efetivamente, quem está mais por cima sabe que é verdade e não vai ficar de bibibi e bobobó por conta dessas coisas. Mas o problema é que ela é punida socialmente. E no mundo que a gente vive hoje, onde tem mídias sociais, onde a informação gira muito rápido e tudo mais, isso é extremamente perigoso. Porque aí você tem um cara que ele é um cientista e ele descobriu uma cura para um câncer, ou descobriu uma situação, e aí o outro fala, não, mas essa cura ela não pode, porque você está usando isso daqui, e está na Bíblia que isso daqui é coisa do diabo. E aí você fala assim, tá, então você prefere que as pessoas morram de câncer do que eu conduza minha pesquisa, porque o seu livro sagrado, sem nenhuma base científica, disse que isso é ruim porque sim, porque Deus quer. Então é assim, esse tipo de coisa já é debatido há mais de 1000 anos. Para ser sincero, isso daí já é debatido desde muito antes de Cristo, sabe? Desde antes do cristianismo nascer. Isso já era debatido, porque o cristianismo não foi a primeira religião, né? Então a gente tem toda essa questão, esse debate, desde o início dos tempos. E a luta pelo conhecimento, e por quem tem acesso a ele, e quem define o que é e o que não é verdade, é uma luta muito dura. E a gente vai ver, nesses pequenos 2 episódios, a gente já vê muito de como essas coisas são feitas. E de como vai ser mais ou menos a dinâmica. A gente vai ter o Rafał, que é um jovem extremamente inteligente e que passou a vida inteira apaixonado por astronomia, porém indo estudar teologia a pedido do pai, que claramente não quer que o filho seja um herege. Então ele quer que o filho tenha um futuro e ele sabe que o futuro mais fácil é Deus. É tipo aquele seu tio que quer que você vá estudar direito e não filosofia, mesmo você sabendo que filosofia vive no seu coração, ou que quer que você faça medicina e não história. Pois é. Porque você sabe que através da filosofia e do direito e da história, por exemplo, você pode encontrar várias verdades do universo, várias coisas. Mas ele prefere que você faça direito porque você está lidando com uma coisa sólida e que você sabe que dá dinheiro especificamente, vamos dizer assim, né? Então as pessoas vivem numa zona de desconforto. A questão é que o Rafał, desde pequeno, se acostumou a mentir pro pai. E não só pro pai, mas para todos os colegas de classe dele e toda a cidade dele. Então, para todos eles, ele é um menino extremamente temente a Deus, o que até não é mentira, ele acredita em Deus. Pelo menos ele demonstrou acreditar. E ele acredita em Deus e ele é contra a heresia, ele acredita na ciência conforme a igreja diz e tudo mais. Porém, no momento que esse herege aparece na vida dele e acaba abrindo os olhos dele para um universo diferente, porque de fato, né, ele abre o mundo dele para a verdade do universo. E ele tem não somente isso, como experimentos assim, vamos dizer, sabe aquelas coisas que acontecem todo dia, mas você não vê porque você não está procurando? Então, o cara ensina ele a procurar.
E não somente isso, como no segundo episódio, para salvar a vida do Rafal e para impedir que a pesquisa dele tenha um fim ali, esse herege, ele assume a culpa por algo que o Rafal faz, deixa com ele um colar, que é uma orbe feita de aparentemente madeira, e é queimado na fogueira. Porém, o último desejo desse homem se cumpriu, porque ele conseguiu achar alguém inteligente e interessado o suficiente para levar a sua pesquisa adiante. E com essa trama, a gente vai ver ordem nos movimentos da Terra, que é uma animação pelo estúdio Madhouse, que é o mesmo que já fez inúmeros animes. Nos anos 90 foi o Hakusho, teve o One Punch Man, Hunter x Hunter. Sério, Madhouse é a bíblia da animação. Assim. Você vai ver Madhouse e você fala, tá, já conheço, um estúdio foda. E é um estúdio foda mesmo. Eles não estão ali à toa. E essa obra é escrita por Shingo Irie e dirigida no anime por Kenichi Shimizu. E está sendo liberada pela Netflix, saindo semanalmente. Toda semana a gente vai falar aqui. Eu falei nesse primeiro vídeo dos 2 primeiros episódios e dos eventos que eles fazem entrar em movimento. O Rafal, ele termina essa parte indo para a universidade sob o pretexto de estudar teologia, porém ele quer ir para a área de astronomia. E a gente vai ter provavelmente uma trama muito, muito complexa de espionagem e investigação e toda essa fuga da Inquisição enquanto pesquisa e busca a verdade. Então, se vocês curtiram essa ideia, se vocês também estão interessados tanto na busca da verdade quanto nesse anime, assistam, depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam, e vamos toda semana comentar o quanto essa obra e essa busca pela verdade está crescendo. E eu vou, claro, obviamente, trazer para vocês a minha reação e o meu ponto de vista e esse paralelozinho que nem eu acabei de fazer sobre os próximos episódios, tá bom? Então, gente, beijo enorme no coração de vocês, espero que vocês estejam curtindo e, como sempre, GG e até logo. Tell